Oi, oi, gente, como vocês estão? Faz muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal, mas é um vídeo que eu amo assistir no canal das meninas que gravam este vlog e, particularmente, eu tô gostando muito de estudar na parte da manhã e também na parte da noite. Então, decidi trazer minha manhã produtiva de domingo. Eu gravei esse vídeo no domingo, vocês vão ver aí na tela do computador. Então, vocês perceberam que eu não consigo começar meu dia sem arrumar minha cama e também sem pegar meu leitinho com café, que eu gosto muito. E aí eu comecei organizando também a minha mesa, né? Sempre fica algumas coisinhas em cima dela. E aí depois que eu organizei a mesa, eu peguei o meu caderno de anotações em aula. E o que eu ia estudar nessa manhã? Eu ia estudar para a prova de quarta-feira, ainda dessa semana. Eu não sei se esse vídeo vai estar saindo na quarta ou na quinta-feira, mas se sair na quarta, é hoje o meu dia de provas. Então, eu peguei esse caderno de anotações em aula para justamente estudar para essa prova de quarta-feira. E aí, como que é o modelo de aula desse professor? Vocês perceberam que tem bastante anotações escritas a lápis. E quando eu anoto coisas escritas a lápis, é porque são as explicações do professor durante a aula. Então, tem bastante explicações desse professor, porque ele não gosta muito de passar atividades e explicações na lousa. Então, o modelo de aula dele, ele chega na sala, essa matéria que eu tive presencial nesse semestre, né? Então, ele chega na sala e ele faz um círculo de cadeiras e a gente senta em círculo. E ele, particularmente, assim, é muito legal essa aula e ele fica no meio desse círculo conversando com a gente, interagindo e jogando perguntas, e a gente vai fazendo sugestões e dando opiniões, e é muito legal porque a gente consegue ter vários insights sobre a matéria. Essa matéria eu não falei, né, é de orientação profissional. E, gente, nem parece assim que essa matéria de orientação profissional parece que é a matéria da vida, porque a gente vai conseguindo relacionar todas as explicações dele com a nossa vida, né? Nossa vida de trabalho, de estudos, nossa carreira profissional, enfim. E a gente consegue se identificar muito com os temas que ele vai trazendo. Então, a maioria das anotações a lápis, assim, são explicações dele, mas também são insights que eu vou tendo durante as aulas. E aí eu peguei para estudar esse dia para fazer as marcações das coisas que eu considerei mais importante nas anotações, porque às vezes minhas anotações ficam até um pouco bagunçadas, né? Porque ele vai falando e eu vou anotando, então às vezes fica até fora de contexto quando pega para ler. E aí por isso eu comecei a fazer marcações com marca-texto, porque depois fica mais fácil para eu conseguir dar uma revisada antes da prova, né? Então eu estudei no domingo, a prova é na quarta-feira, então até um pouquinho antes da prova eu consigo pegar essas anotações, dar uma lida para ver quais são as principais coisas que eu vou utilizar na prova. E como que vai ser a prova, né? Esse professor disse que vai ser mais ou menos umas 5 ou 6 questões, e dentre essas questões, 3 vão ser dissertativas e as outras vão ser objetivas, né? Então, eu já percebi que ele avalia muito mais o lado dissertativo das nossas opiniões, tudo que a gente está pensando, tanto que todas as aulas dele, depois das aulas, ele pede pra gente enviar no e-mail dele tudo que a gente entendeu, fazendo um paralelo com a nossa vida, coisas que a gente conseguiu relacionar na vida real, né, com as explicações dele. Então vocês vão perceber mais pra frente no vídeo que eu usei o notebook para também dar uma lida, né, uma revisada nas anotações digitais que eu fiz e enviei no e-mail dele. Então é muito importante a gente fazer essas anotações físicas, porque depois a gente vai precisar enviar para ele por e-mail. E além de enviar para ele por e-mail,
a gente precisa também imprimir e entregar para ele. Então, assim, tem pessoas que não têm esse costume de fazer anotações durante a aula, né? Enquanto vai rolando a aula. E essas pessoas, acredito que tiveram bastante dificuldade quando ele começou a pedir pra gente enviar nossos entendimentos das aulas no e-mail dele, né? Porque você não consegue lembrar tudo o que foi falado se você não anotou minimamente um pouco, né? Ou parte, metade da aula. Então, essas anotações me ajudaram muito. Para quem me acompanha sabe que eu estudo por meio de anotações, né? Um dos métodos que eu mais utilizo são os resumos. Nessa aula dele, a gente não consegue resumir porque é muita coisa, são muitas anotações, são muitas discussões que a gente vai tendo quando vai ocorrendo a aula. Então eu vou anotando mesmo, anotando, e depois eu vou dividindo as anotações mais importantes que a gente foi falando e os temas também que ele vai trazendo, né? Então, ele vai relacionando vários temas relacionados à orientação profissional e trabalho. Então, temas como propósito versus massificação do trabalho, a satisfação versus o tédio, a autonomia das pessoas no trabalho, quantas carreiras as pessoas tiveram durante a sua vida, qual que é a identidade que essas pessoas têm dentro do trabalho delas, qual que é a remuneração, sucesso, medos, frustrações no trabalho. Então, assim, é tema, gente, para dar e vender, né? Então, a gente precisa conseguir organizar essas anotações para na hora da prova também a gente conseguir priorizar, né? O que faz mais sentido colocar nas respostas, até porque ele comentou que pode ser que ele faça cases também, né? Para quem não sabe, cases é como se fosse uma história ou verdadeira ou fictícia que o professor coloca na prova e a gente precisa comentar em cima daquilo, né? Então, por exemplo, o professor fala que uma pessoa teve sua carreira profissional baseada na influência da sua família. Então, assim, ela não teve satisfação e propósito no trabalho porque ela foi influenciada a vida toda dela pela família, né? Então, assim, ela não queria seguir aquela carreira, mas ela seguiu por conta da sua família. E aí a gente precisa falar qual que é o papel do psicólogo na orientação profissional dessa pessoa, né? Então, esse é um case. Então, assim, eu tô muito animada para essa prova. Eu tô só com um pouco de receio de não conseguir expressar tudo que eu consigo expressar para ele no e-mail, né, por exemplo, porque no e-mail a gente tem ali a consulta das nossas anotações. Na hora da prova, eu acredito que a gente não vai ter, né, vai ser tudo que vier na nossa cabeça, tudo que a gente conseguiu estudar e fixar, né, na nossa cabeça para conseguir passar, transmitir tudo aquilo na hora da prova. Mas são muitas coisas que a gente pode abordar, só não pode ficar fora de contexto, né? A gente pode falar várias coisas, mas a gente tem que conseguir sustentar ali a argumentação na hora da prova. E aí agora vocês estão vendo que eu tô anotando algumas coisas, que depois de todas as marcações, né, que eu fiz com marca-texto, eu percebi que tem algumas coisas mais importantes que a gente pode falar na hora da prova, né? Então, por exemplo, se a pessoa tá trabalhando, seguiu a carreira dela em cima da vocação que ela tem profissional ou das oportunidades que foram surgindo de carreira, né? Então, é muito legal também falar sobre influência, né? Como eu utilizei aí no exemplo do case, ou propósito, né? De carreira da pessoa, a importância também da investigação e do contexto de vida que o psicólogo precisa investigar, né, quando vai fazer a orientação profissional de uma pessoa. Então, eu fui anotando aí algumas coisas que eu percebi que são mais legais da gente dar prioridade na hora da prova, né, dependendo dos cases e das perguntas que o professor for trazendo. E, gente, eu acho que vocês perceberam quão importante é fazer anotações durante a aula. E eu percebi que toda vez que eu anoto as explicações do professor, eu fico mais concentrada. Eu não distraio fácil, porque eu tô ali
imersa nas explicações e também nas anotações. E como eu falei para vocês, eu consigo ir relacionando as explicações com a minha vida, com a vida de outras pessoas que eu tenho conhecimento. Então, gente, anotem as explicações do professor. Não precisa anotar a lápis como eu faço. Pode anotar a caneta, como vocês preferirem. Eu gosto de anotar a lápis porque eu consigo diferenciar quando eu for revisar ou quando eu for folhear meu caderno mesmo. Eu sei que tudo que tá escrito a lápis são explicações e relações que eu vou fazendo das explicações com a minha vida ou com casos que eu tenho conhecimento, como eu falei pra vocês. E essa é uma dica muito legal que eu trago. Anotem, porque quando vocês forem estudar para a prova, vocês conseguem organizar os pensamentos de vocês que vocês colocaram no papel ali durante a aula. E como eu falei para vocês, a concentração, gente, vai lá em cima durante a aula, porque quando você não tá anotando nada, você não consegue prestar atenção por muito tempo, né? Nosso cérebro, ele precisa de intervalos ali de descanso pra gente conseguir se manter concentrado. Mas eu percebi que quando eu fico fazendo anotações durante toda a aula, eu consigo manter uma concentração bem maior do que se eu não estivesse anotando nada, né? Então aí, como vocês estão percebendo, eu utilizei o meu e-mail que eu mandei para ele das explicações da aula para também revisar, né, as anotações mais importantes. Tudo é importante, mas aí eu consigo tirar algumas coisas assim que se eu ler aquele trecho, por exemplo, na revisão da prova e eu conseguir lembrar, né, durante a prova, eu vou conseguir ter um desempenho bem maior. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo. Pretendo trazer uma madrugada ou uma noite produtiva de estudos também, que agora eu vou entrar em férias, né? Então essa é a minha última semana de aula. Então eu tô muito empolgada para trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês, porque não é porque é férias que a gente vai deixar de estudar, né, gente? Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.